Todos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, mais bonito, inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde há esperança, traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. Sonhamos com casas que tenham conforto, talvez numa encosta com vista pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está no primeiro lugar. Ao sentir a paz de Deus, seu poder e amor eu posso estar onde for. Estou feliz por me encontrar no melhor lugar do mundo. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde há esperança, traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte. Bom dia a todos, amados irmãos e irmãs em Cristo. Nós estamos novamente celebrando um culto ao nosso Deus. Hoje este culto é o terceiro domingo de Páscoa. Nós ainda respiramos a grande alegria da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por isso queremos também novamente render gratidão ao nosso Deus, sermos preenchidos também por sua palavra, por sua verdade, e assim também podermos novamente no nosso dia a dia vivermos unidos com Cristo Jesus. O texto bíblico de hoje nos lembra, nos ensina de como Jesus nos acompanha também em meio às aflições, em meio às nossas preocupações. Deus possa ensinar você, a cada um de nós, novamente neste culto, assim. Vamos iniciar este nosso culto em nome do Deus triuno, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Convido para nós cantarmos o primeiro hino, A Cristo Coroai. Neste momento, nós também temos um momento da confissão de nossos pecados, onde nós somos lembrados o quanto somos pecadores e o quanto que Deus é misericordioso, é bondoso para nos perdoar. Convido você para assim fazermos essa confissão de forma responsiva, conforme estará aí também na sua tela. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confessemos, pois, os nossos pecados. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo,
não nos condenes, tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão, consola-nos com o teu Santo Espírito. Amém. Tendo, pois, confessado os vossos pecados, confiando no perdão de Deus e desejando o consolo do Espírito Santo, como ministro da palavra chamado e ordenado, te anuncio a graça de Deus. E da parte, em nome e por ordem de Jesus Cristo, vos perdoo todos os pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer a leitura do Salmo para este nosso culto. É o Salmo 116. Salmo 116, 1 a 14. Salmo 116, 1 a 14. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, hoje para todo sempre. Amém. Vamos fazer a leitura do Evangelho neste momento. Conforme Lucas capítulo 24, versículo 13 ao versículo 35. Lucas 24, versículo 13 seguintes. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Imaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? Explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo,
e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora que eles reconhecido no partir do pão. Até aqui a leitura do Evangelho. Eu convido para nós cantarmos o próximo hino. Nós cremos todos num só Deus, nosso Pai e Criador, que governa terra e céus, anjos cantam-lhe louvor, tudo faz com seu poder, sempre quer nos socorrer. E cremos no Senhor Jesus, que da Virgem Mãe nasceu, com sua morte lá na cruz, a Satã por nós venceu, vitorioso ressurgiu, e com glória ao céu subiu. E cremos no Consolador, que do Filho e Pai provém, sendo terno amparador dos que em aflições se veem. Mestre uno, bom Senhor, cantem todos teu louvor. Que Deus assim abençoe também a você neste momento de meditação da palavra do nosso Deus, baseado no texto há pouco lido do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13 ao versículo 35. Amém.
O que preocupa você? Isso. O que preocupa a você? Essa pergunta foi dirigida àqueles 2 discípulos de Emaús, que estavam a caminho da aldeia de Emaús, feita por Jesus a eles. Jesus fez essa pergunta, pois via neles preocupações, as quais eles estavam conversando, tratando, na medida que iam caminhando. Esta pergunta, ela também pode ser dirigida a nós hoje. O que nos preocupa? O que preocupa você? Nos últimos dias, semanas e meses, tem sido inevitável nós não nos preocuparmos, ou talvez não falarmos, ou ouvirmos falar a respeito do Covid-19. Das consequências que já estão sendo sentidas no presente momento e também aquelas ainda que virão. Muitos estão preocupados com as consequências econômicas, financeiras, o desemprego. Para muitos, às vezes, já estão passando por essa situação, bem como também das consequências, principalmente daquelas pessoas que estão com o vírus, passando por aflições, enfrentando essa doença, ou até mesmo daqueles que vieram a óbito. E assim nós nos preocupamos também com as pessoas que estão sofrendo e também com aquilo que pode vir até mesmo a nós. Conforme disse, é inevitável nós não citarmos este assunto quando falamos de preocupação, quando falamos de preocupações com aquilo que está em nosso coração, aquilo que é dito, é falado, é conversado no dia a dia. Preocupação, qual tem sido a sua preocupação? Talvez além dessa preocupação que eu citei, dessas preocupações, também há outras em sua vida, neste presente momento. Talvez também preocupações no seio familiar, no trabalho, ou em alguma outra área da tua vida. Os discípulos que caminhavam para Emaús estavam preocupados. Eles tinham depositado toda a sua esperança, toda a sua confiança em Jesus Cristo, achando que Ele, Jesus, iria libertar o povo de Israel do domínio dos romanos. Quando viram então Jesus ser morto, ser crucificado, morto, as suas esperanças tinham sido desfeitas, lançadas fora, ou seja, estavam tristes, abatidos e até mesmo preocupados com aquela situação que agora até mesmo poderiam enfrentar dali adiante. Aqueles homens não confiaram exatamente na palavra de Deus, daquilo que Deus, ou melhor, Jesus havia lhes dito anteriormente. E isso Jesus então lhes lembra naquele exato momento. Ou seja, Jesus tinha dito claramente que ele seria morto, mas ressuscitaria, viria à vida novamente. Eles também não acreditaram no testemunho das mulheres e nos demais discípulos que lhes disseram que Jesus tinha ressuscitado. Eles conheciam os fatos, mas não acreditaram, não creram. Infelizmente, hoje, muitas pessoas vivem numa situação semelhante à dos discípulos. Muitos estão preocupados unicamente com a sua situação financeira, ou pior, buscam Jesus para prosperarem financeiramente, para acumular riquezas terrenas. Ainda há aqueles que enxergam Jesus apenas como um líder motivacional, um líder que anima as pessoas, um líder que unicamente serve para dizer: você consegue, todos os teus sonhos você irá conseguir. Buscam em Jesus isso.
enxergar Jesus da maneira como nós queremos e não da maneira como ele de fato é, como a Bíblia o descreve, como ele realmente é uma clara demonstração do afastamento, do nosso afastamento da palavra de Deus. Ou seja, o fato de nós querermos unicamente interpretar, entender, ver Jesus da nossa maneira, com nossos anseios que estão cheios de pecados, com nossas tribulações e ainda com nossas esperanças, sonhos pecaminosos inclusive, faz com que nós não enxerguemos realmente a verdade, como Jesus é. Quem é Jesus? E esse Jesus se revela exatamente na Bíblia Sagrada, na palavra do nosso Deus. Ele, na Bíblia, na palavra de Deus, ele diz claramente o quanto que nós, por nós mesmos, somos pecaminosos, pecadores, e assim também merecemos unicamente a condenação eterna. Mas que Jesus Cristo veio justamente para salvar a humanidade pecadora, para salvar a cada um de nós, para nos socorrer com esta, que pode talvez ser ou deveria ser a grande preocupação da humanidade, que é a condenação eterna. Qual é a tua preocupação? Jesus conhecia a preocupação dos discípulos, aqueles dois homens. Ele foi ao encontro deles, caminhou com eles, lembrou-lhes tudo o que estava escrito na Bíblia a seu respeito. Que ele deveria vir ao mundo, morrer e ressuscitaria no terceiro dia. E que só assim os seres humanos seriam reconciliados com Deus, recebendo assim o perdão dos pecados e a vida eterna. Quando Jesus se deu a conhecer para aqueles homens, para aqueles dois discípulos, eles reencontraram alegria. As preocupações desapareceram, pois agora sabiam exatamente que ali estava Jesus na frente deles. E conforme diz o texto, o coração deles ardia, porque era o próprio Deus que estava falando ali com eles. Jesus, ele conhece as nossas preocupações, ele conhece a tua preocupação. Jesus, ele sabe exatamente o que se passa em nossa vida. E por quê? Porque Jesus, ele está do nosso lado, caminhando neste mundo. Essa caminhada, ela iniciou lá no batismo, quando fomos tornados filhos de Deus. E agora Jesus continua caminhando, Deus continua caminhando ao nosso lado, especialmente por meio da Bíblia Sagrada, da sua palavra. Ele nos enche dela de esperança, da certeza da salvação, da certeza de quem é Jesus e o porquê ele veio para este mundo, e assim nos tira todo o peso do pecado, porque este peso Jesus levou na cruz quando morreu por nós e quando ressuscitou. Qual é a sua preocupação? Deus tem muitas promessas consoladoras na Bíblia, na palavra dele. Se a tua preocupação está relacionada com os perigos que estão no dia a dia, à nossa volta, lembre-se, conforme Salmo 46:1, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se nossas preocupações dizem respeito ao futuro, a palavra de Deus nos diz: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Agora, se as nossas preocupações dizem respeito à vida e até mesmo
quanto à nossa morte. Jesus nos diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem vive em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Seja qual for a tua preocupação, coloque-a nas mãos de Deus. Tenha certeza que Jesus está caminhando contigo. Vale lembrar também que ao mesmo tempo que Deus caminha do nosso lado neste mundo, nós também somos colocados na vida de muitas outras pessoas para levarmos consolo, conforto, ajuda. Que Deus também neste período faça de nós dessa maneira, para que você possa levar ajuda ao necessitado com doações, possa também dirigir palavras de ânimo, de conforto àquele que está sem esperanças. Ou seja, Deus também nos usa a cada novo dia para nós podermos assim consolar, tirar, amenizar as preocupações das outras pessoas. Acima de tudo, vale lembrar então que nós não estamos sozinhos. Deus conhece as nossas preocupações, porque Ele está ao nosso lado. Que Deus assim nos abençoe a cada novo dia. Amém. Amados irmãos, nós também somos agradecidos a Deus por tudo aquilo que nós recebemos. E especialmente, acima de tudo, somos agradecidos pelo perdão, pela salvação que Jesus Cristo conquistou para nós. Assim também agradecemos a Deus pelas bênçãos materiais, por aquilo que Deus continua nos abençoando, também para vivermos neste mundo com nossos familiares, amigos. Somos gratos por tudo a Deus. Tudo vem de Ti e nós somente devolvemos o que já era Teu, diz lá em 1 Crônicas 29, versículo 14. Assim que somos convidados também, então, a ofertar a nosso Deus. Se você assim deseja também trazer a sua oferta, pode procurar alguém da nossa diretoria, ou mesmo o pastor, para ver de qual maneira você pode também entregar a sua oferta a Deus Senhor. E assim, em forma de gratidão, nós vamos cantar o hino Graças Dou, um hino bonito, que lembra: por tudo nós damos graças, por tudo nós agradecemos. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por teu perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida.
pela cruz e o sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Diante de Deus, agora nós colocamos nossos agradecimentos, nossos pedidos em forma de oração. Então, vamos falar com Deus em oração. Todo-Poderoso Deus, cujo poder ressuscitou a Jesus Cristo da morte, aceita nosso agradecimento e louvor. Agradecemos-te porque não permitiste que o teu Filho unigênito visse a corrupção na morte, mas que através dele nos fizeste conhecer o caminho da vida. Por tão grande amor, ó Senhor, a nossa eterna gratidão. Recebemos uma maravilhosa herança. A poderosa verdade da ressurreição do teu Filho tem sido passada de geração em geração. Cremos não apenas porque nossos pais creram, mas porque através do Evangelho o Espírito Santo nos convenceu da tua verdade eterna. Assim como o Senhor ressuscitado abriu os olhos dos discípulos de Emaús, abre também os nossos olhos à tua verdade espiritual. Senhor Deus, aqui neste mundo passamos por muitas preocupações, principalmente nestes últimos meses, nossas mentes estão atribuladas. Te pedimos, Senhor, faça com que confiemos em Ti, que coloquemos as nossas preocupações em Tuas mãos. Faça com que tenhamos a certeza de que Tu estás conosco, caminhando do nosso lado. A maior prova disso é que Jesus Cristo morreu e ressuscitou por nós. Precisamos da Tua presença em cada instante, pois apenas Tu tens o pão da vida. Nutres não apenas nossos corpos, mas tens também nutrido, e assim te pedimos, continues nutrindo as nossas almas. E assim ajuda-nos a repartir o Teu pão físico e espiritual com as outras pessoas. Por Tua graça, perdoa os nossos pecados e guarda-nos na fé, que possamos um dia experimentar a Tua presença quando teremos completa alegria e prazer eterno. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. Que assim o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Que Deus assim guarde a cada um de vocês nestes próximos dias, também nessa semana novamente. Possamos assim viver também em todo e qualquer momento, na certeza de que Deus está caminhando do nosso lado. Deus está do nosso lado dia após dia. Até o nosso próximo culto, nosso próximo encontro,
E nós vamos encerrar este momento cantando o último hino, Os que amam a Deus.